Mas o que eu queria pensar aqui é nessa coisa que é muito presente nas nossas tradições, né? E muito frequente, inclusive, no Antigo Testamento, porque o escritor já logo pensa assim: ah, Deus não quis ouvir Judá, por quê? Ah, por causa dos pecados de Manassés. Manassés foi o rei de Judá, que era filho do rei Ezequias. A gente sabe que o rei Ezequias foi um rei bom, um rei temente a Deus, muito parecido, de maneira bem pobre, com o rei Davi, o caráter dele. Mas ele teve um filho chamado Manassés, que fez literalmente o diabo a quatro em Israel. Né? Inclusive o rei Manassés queimou seu filho, ofereceu os filhos a Moloque, colocou um monte de ídolos dentro do templo, fez um monte de coisa. E aí, dali para frente, todo rei que governava mal falava assim: ah, isso aconteceu por causa dos pecados de Manassés, com que fez pecar Judá. E quando a gente lê essas coisas, embora elas estejam escritas para o nosso entendimento, elas também são escritas para nosso, na verdade, para nosso crescimento honesto. Porque é muito pequeno, é muito medíocre a gente ficar colocando a culpa externamente. Né? Na verdade, nós temos um tanto de episódios na Bíblia que fica parecendo que a culpa é de algo externo. Por exemplo, quando a gente vai lendo as histórias dos reis de Israel, quase toda vez o escritor repete: ah, fulano de tal, isso deu errado por causa dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Jeroboão é o primeiro rei lá depois de Salomão, né? Que ficou com as 10 tribos do norte. A gente tem isso, a gente tem alguns outros episódios, por exemplo, você pega o livro dos Juízes, aí você vê aquela lambança, aquela bagunça toda que eles faziam no tempo dos Juízes, aí o escritor toda hora fala assim: ah, isso era assim porque naquele tempo não havia rei em Israel. E quando você vai ver, depois que houve rei em Israel, ficou igual, até pior. Então não era porque não havia rei em Israel. Isso é uma mania da tradição de ficar colocando culpa em alguma coisa externa. Igual aquilo que a gente estava conversando agora: ah, esses meninos que vêm de orfanato já vêm com uma história esquisita. Isso tudo é conversa fiada para a gente justificar a maldade que a gente vai precisar praticar, seja contra quem a gente adota, seja contra Deus, seja contra o que for. Aí a culpa é porque naquela época não tinha rei de Israel, a culpa é porque foi Jeroboão que pecou, aí Israel ficou contaminado, aí Deus não deu conta, né, porque Jeroboão fez isso, aí dali para frente Deus não conseguiu mais parar o ciclo. E aí agora o Manassés em Judá pecou, e aí Deus agora teve que intervir por causa dos pecados de Manassés. A gente lembra aqui também de um outro episódio, né, que, por exemplo, quando Davi, já do alto da sua tranquilidade, já o tinha restaurado de seus muitos pecados, e aí ele resolve contar o censo. E aí, por causa daquela contagem, né, que Deus tinha todo um rito para poder contar o censo, para o povo não confiar na força do próprio braço, ele conta o censo e aí diz que Deus ordena o anjo da morte para ir lá em Israel e diz que morreram 70 mil israelitas. E aí, antes que a gente fique assim: mas que isso? Deus fez isso? Ah, Deus fez isso porque não sei de quem foi a culpa nesse episódio, não. Só coloca assim, que Deus matou 70 mil em Israel por causa de uma contabilidade fora de hora que o Davi resolveu fazer. Uma pesquisa do IBGE fora de hora. E na verdade as coisas não são assim, né? A gente até tem modelos, tem parâmetros, tem alguém que deu um chute inicial, mas quando alguém dá um chute inicial, a praga já está espalhada pelas pessoas, elas já estão praticando aquilo, elas estão gostando daquilo, elas gostam disso, né? De maneira que quando Deus supostamente mata 70 mil em Israel por causa do IBGE de Davi, na verdade Israel estava todo vaidoso, estava todo mundo se sentindo muito vitorioso. A gente até não gosta muito desse rei não, mas com ele a gente teve muitas vitórias. Então a mediocridade do rei só representava a mediocridade coletiva. E aí quando Deus resolve recolher 70 mil pessoas, é porque tinha 70 mil pessoas com um coração muito ranzinza, orgulhoso, terrível. E não é difícil a gente entender isso não. É só a gente olhar para o Brasil precisamente nesta data, né? Que é que a gente vê ontem, por exemplo, no noticiário. Ontem teve um negócio chamado Marcha para Jesus. Eu estou desde 2020, desde aquela live que você fez comigo, né? Precisamente 29 de março de 2020,
que eu estou tentando mostrar que isso é um espírito, que isso é anticristo, que isso é os crentes lambendo coisas indizíveis do diabo, os crentes adorando o diabo. Aí você vai mostrando e parece que é bobeira e todo mundo acha que é besteira, e o pecado vai sendo cometido. Aí o que a gente vê ontem? Que na marcha para Jesus, ou seja, um evento evangélico que as pessoas não estão percebendo. Este ano a marcha para Jesus está acontecendo cada uma em cada final de semana, porque tem um conluio. Só bobo é que não percebe isso, tem um conluio. Todo final de semana nós vamos fazer campanha para quem a gente quer eleger. E aí, para não ser a marcha para Jesus num dia só e não sair no noticiário, todo final de semana está tendo a marcha para Jesus em algum lugar do país. E ontem foi a vez de acontecer a marcha para Jesus no Espírito Santo. E o grande carro alegórico da marcha para Jesus, até eu fiz postagem sobre isso hoje, é um baita de um revólver assim, apontando para cima. Na marcha para Jesus. A marcha para Jesus, mas o elemento fálico, satânico está lá para cima, né? Até coloquei isso aí é o que a Bíblia chama de o abominável da desolação, porque você olha para aquilo, a marcha é para Jesus, a campanha é para uma outra pessoa e o símbolo é o símbolo da morte, que é até uma zombaria, porque é exatamente no final da semana onde outras pessoas, outras 19 pessoas do Rio de Janeiro foram massacradas nas favelas, né? Só esse governo aí que é chamado de cristão lá do Rio de Janeiro, que é o governo Cláudio Castro, ele é católico, mas ele se coloca como católico, carismático, cristão, temente a Deus. O Cláudio Castro já matou de 2021 para cá mais de 70 pessoas em operações policiais. E ele está liderando as pesquisas no Rio de Janeiro. Ah, eu estou falando aqui de política? Não. Até porque esse aqui é o texto em si do Antigo Testamento, ele tem um viés político. Ele está falando de um rei que se deu mal, e aí o escritor pensa assim, fez assim por causa dos pecados de Manassés, que fez pecar a Judá. E não é isso, não. Joaquim, que é o rei que foi pego pelo Império da Babilônia, tinha o seu próprio pecado, e Israel já estava toda prostituída com os próprios pecados, e quando Manassés fez Israel pecar, ele só realizou o desejo que já estava na cabeça de todo mundo. Porque quando você tem uma marcha para Jesus, que no meio de todo o escândalo que acontece, você tem um revólver apontando para cima, que é até uma coisa blasfema, dá um tiro em Deus, está atrapalhando o nosso esquema aqui, né? Porque a arma tem que ser para cima, né? Ou então o elemento fálico, né? É o governo dos homens, virilidade, varonilidade. No meio de uma semana onde um tanto de inocentes de novo morreram, porque é essa coisa toda, meu governo é justo, estou matando 70 pessoas contra o tráfico. Aí quando você vai contabilizar, mulheres estavam saindo para trabalhar, gente que não tem nenhuma ficha na polícia, porque o traficante mesmo eles não pegam não. Ou para cada traficante que eles pegam, morreram outros 15 inocentes. Né? Mata só um filhinho de um traficante que mora no Bandeirantes aqui perto da Pampulha. Você vê se o Brasil não para. Mas filho de pobre, foi 17 essa semana, foi 25 na outra, foi 29 na outra. Isso é um governo justo. E é isso que Deus chama de ai de quem derramar sangue inocente, né? Porque estão derramando sangue inocente em nome da moral e dos bons costumes. Em nome de dizer que está corrigindo o tráfico. Você vai corrigir o tráfico, né? Você não vai achar 10 pessoas eliminadas com fuzil na mão, que foi a promessa do primeiro governador lá, né? O primeiro governador foi tirado, o segundo está cumprindo essa promessa. E não está cumprindo a promessa, está matando crianças, né? Já são mais de 15, desde que essa leva assumiu. Aí a gente coloca a culpa na ausência de rei, a gente coloca a culpa no rei Jeroboão, a gente coloca a culpa no rei Manassés, a gente coloca a culpa no anjo do Senhor. O anjo do Senhor é meio doido, ele matou 70 mil. E na verdade, o que Deus está esperando é que cada um assuma o seu próprio pecado diante dele. Como vai fazer Neemias lá na frente. Senhor, perdoa-nos pelos nossos pecados, porque nós é que ouvimos a tua voz e não atentamos, né? E é uma coisa terrível, porque é morte para tudo quanto é lado, né? Porque uma hora é a morte por ordem direta do governador, outra hora é a morte do deslizamento de terra, outra hora é a morte pela chuva, outra hora é a morte por um tanto de coisas que são provocadas pelos homens, pelas pessoas.
que não tem nada a ver com a vontade divina. A única coisa que Deus está fazendo é isso que vocês querem? É disso que vocês gostam? Ficou difícil dialogar com vocês? Vocês se tornaram mais perversos do que a perversidade? Porque até quando eu falo com vocês, vocês invertem isso, né? Numa semana onde deveria estar todo mundo condoído com esse tanto de vidas massacradas de maneira gratuita, aqueles que se chamam meus filhos vão organizar uma passeata em meu nome, no Espírito Santo, e botam uma arma para cima dizendo, é isso que nós queremos? Quase cantando aquela música, né, do Sérgio Reis, né? É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Você tem na Marcha para Jesus uma arma como a principal ferramenta e bandeira, né, fora todas as politicagens que estão acontecendo lá. Que é outra coisa incrível, né? A Marcha para Jesus é liderada por um casal que no ano de 2007, acho que vocês já eram crentes, em 2007 eles foram pegos na fronteira com um monte de dinheiro dentro da roupa que eles não queriam declarar impostos, né? Os líderes da Igreja Renascer em Cristo são os grandes propagadores da Marcha para Jesus, e o povo de Deus não acha isso estranho. O povo de Deus não tem aquela atitude revolucionária de dizer, a gente só crê no Senhor, nós não temos nada com essa liderança profana que está sobre nós. Eles têm poder de fazer eventos, eles têm poder de transformar a Marcha para Jesus em campanha política, eles têm poder de fazer um tanto de coisa. Só que, como diz o primeiro mandamento, né, que eles estão sempre preocupados com o não adulterarás ou se ser gay é pecado. Mas todas essas pessoas não cumprem o primeiro mandamento, né? Não terás outro deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. E aí eles nunca têm Deus como Deus deles, porque o Deus deles é essa gente que roubou, que penou, que ficou preso, mas que voltou e está fazendo marcha para Jesus. E as imagens de escultura está muito pior do que os cananeus, que pelo menos eram imagens de esculturas assim. Aí eu creio que a divindade sobe no chifre do Baal Zebub. Hoje em dia não precisa ser uma imagem de animal ou de algum ser. É a imagem de uma arma. Eu até brincadeira de fundo sério, porque é isso que o Apocalipse fala. Uma das características do Espírito do Anticristo é fazer uma imagem falar. E como aquela imagem de um revólver está falando, ela fala. E as pessoas não percebem, está falando. Olha como é que vocês são corruptos, vocês são podres, vocês são miseráveis, vocês não me têm como Deus e vocês ainda fizeram para si imagem de escultura, mas imagem de arma, imagem de violência, imagem de mortandade. Aí depois, a culpa é o anjo do Senhor que aparece só para matar. Isso tudo aconteceu por causa dos pecados de Jeroboão. E Deus está assim, cada um que olhe para o próprio pecado, cada um que se enxergue no próprio pecado, cada um que saiba discernir diante de mim qual é o próprio pecado. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.